Eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão de que eu sou um pouquinho louca. Chegamos a mais um dia do Veda! E hoje nós vamos falar sobre loucura. Quem é capacitado para determinar o que era ou não a loucura, né? Se formos olhar para o nosso histórico, a gente já teve assim barbaridades feitas pela justificativa de que o outro era louco. Nós tivemos um genocídio aqui no Brasil. Se você pesquisar lá pela história de Barbacena, né, do hospício de Barbacena, que na década de 60 chegou aí a atender mais de 5.000 pacientes, quando a sua capacidade era para 200 pacientes, sendo que de cada 10 pacientes, 7, pasmem, 7 não tinham nenhum diagnóstico de doença mental. A loucura nunca foi algo muito bem elaborado dentro da nossa sociedade. É muito mais fácil a gente colocar para escanteio, não saber lidar com aquele que é diferente e com aquele que não tem uma sanidade mental. Mas por que eu tô falando disso mesmo? Porque esse é o tema de O Alienista, de Machado de Assis, que é a resenha que a gente comenta hoje. Bora lá? Gente, uma pausa básica só para avisar que nessa resenha tem spoilers, tá? Então, se você não é muito fã de spoilers, corre lá, lê o livro e depois volta para cá, tá bom? Continuando, esse conto que surgiu lá em 1881 vai retratar um Brasil colônia, onde a gente começa ali uma valorização da ciência, né, do cientificismo. E a gente está retratando aqui, ou melhor, o Machado de Assis está retratando aqui uma época onde o Brasil não tinha nem universidade. Ele traz a figura do alienista, que vai ser um médico, um doutor, né, que se formou lá na Europa e volta ao Brasil para fazer continuar os seus estudos e fazer as suas ações aqui. Mas o que acontece? Esse médico, o alienista, Dr. Simão Bacamarte, ele vai ter poderes ilimitados dentro de Itaguaí, que é a cidadezinha que vai ser retratada aqui por Machado de Assis. Ele volta para a cidade natal dele e decide que ele vai fazer as suas pesquisas sobre loucura na cidade dele, certo? E aí, a gente tem ali a cidade em festa, né? Porque imagina, uma cidade do interior receber uma pessoa, né, que é formada lá na Europa, um médico, um doutor. Estamos falando aqui do século XIX, né? Então, ele vai ser praticamente aqui o dono da cidade. Ninguém vai contradizer o que Dr. Simão falar, né? E ele começa, né, em meio a essa euforia da cidade, ele começa o projeto da Casa Verde. E o que seria a Casa Verde? A Casa Verde é o local da cidade onde ele vai recepcionar aos loucos, né, aos alienados. Por isso que ele é chamado de o alienista, porque vai ser aquele responsável por cuidar dos alienados. E aí ele começa a recolher esses loucos que estão perambulando pela cidade e colocar dentro dessa Casa Verde. Mas acontece algo muito importante. O Dr. Simão, ele começa a recolher praticamente todo mundo da cidade. E aí a cidade começa a colocar o pé para trás. Calma aí, não é possível que todo mundo esteja ficando louco. E aí começa a ter ali um pé de guerra, né? Como assim? Tá todo mundo louco. Fulano parecia tão centrado, fulano parecia boa gente, não aparentava risco nenhum e é louco, tá louco. O que desenvolveu a loucura nele? Então aí a gente já tem a cidade que ao mesmo tempo que apoia a figura desse doutor, né, capaz de trazer a ciência para a cidade, fica com medo de suas ações. E aí o próprio Dr. Simão, depois de prender, pasmem, 70
da cidade. Ele prende quase todo mundo dentro da Casa Verde. Ele percebe que a teoria dele tá meio furada, não tá certa não. Então solta o povo, soltou todo mundo, aquela festa, aquela alegria, né? E aí ele elabora uma nova teoria. Ele vai elaborar que, na verdade, todo mundo tem comportamentos considerados anormais em algum aspecto da vida. Então, que na verdade o louco mesmo é aquele que não tiver esse comportamento. Então, aí depois de soltar aquele 75%, ele começa a prender outras pessoas dentro dessa nova teoria dele. E assim a cidade, ela vai virando um verdadeiro caos. A gente vai ter também pessoas que são influentes na cidade, mas que vão começar a lutar contra os trabalhos do Dr. Simão. Entre eles, a gente tem um personagem muito importante, que é a figura do barbeiro. Ele sempre teve ali pretensões políticas e ele quer usar esse momento de caos da cidade para conseguir se posicionar, se colocar ali no poder. E ele vai conseguir, ele cria ali, ele tem um apelido de canjica, e aí ele vai instaurar ali a revolta dos canjicas. Ele vai reunir o povo que não tá muito feliz ali com as ações do alienista, tentar ali fazer com que eles parem o trabalho do Dr. Simão. Como eles não conseguem, as pessoas se revoltam, e aí vem o poder do Estado, na figura dos dragões, que seriam os policiais da época, né? Os militares da época, vamos colocar assim. Vem ali a figura dos dragões para impedir, né, essa revolta. Só que os dragões, eles acabam se unindo aos canjicas e o barbeiro, ele ganha seu poder. Então, um problema solucionado? Não, nada disso. O barbeiro, quando ele vai ao poder, ele percebe que o alienista é uma figura muito importante para a cidade, e ele se alia ao alienista. Então, mesmo que eles tenham ido lá para derrotar o alienista, na hora que ele chega ao poder, o que ele faz é tentar contornar a situação ali, mas mantendo o alienista com seus trabalhos. Feito isso, ele não consegue se segurar no poder e mais uma vez o caos, mais uma vez a revolta popular, e mais uma vez a gente fica sem saber se é certo ou não os trabalhos do Dr. Simão. O tempo passa e aí o alienista, o Dr. Simão, ele chega a uma outra conclusão, que na verdade ele não foi capaz de curar ninguém. Então ele solta novamente os presos da Casa Verde, e aí ele entende que na verdade o louco é ele. E ele mesmo vai lá, se prende na Casa Verde e fica lá. Apesar de pequeno, esse conto do Machado de Assis, ele é muito rico. Ele é capaz, por exemplo, de nos trazer uma crítica com relação aos poderes limitados da ciência, né? Ou os poderes limitados das pessoas em nome da ciência, né? E, além disso, a gente tem também, novamente, aquela figura dos poderes acima da vontade do povo, né? No personagem, por exemplo, do barbeiro, que quando ele chega ao poder com a ajuda do povo, ele vai lá, em vez de resolver a questão do povo, o poder sobe a cabeça dele. Enfim, é muito rico, é um conto gostoso de ler, é tranquilo, é rápido, e essa é a minha indicação do dia, O Alienista, do Machado de Assis. Quando a gente fala em Machado de Assis, cabe lembrar que é domínio público, então você encontra na internet. Essa daqui é a edição que eu ganhei da TAG, né? É fininha. Mas você encontra aí, só colocar o nome no Google que você acha. Eu vou ficando por aqui, lembrando que amanhã tem vídeo novo no canal, ao meio-dia. Um beijo, um cheiro e tchau! Já sabe, né? Curte, compartilha, faz aquele combo todo, tá bom? Até amanhã. Fui!